Olá, boa noite, bem-vindos. Estamos na quinta parte da carta 6. Vamos começar com a nossa oração. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade, que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Página do livro é 225. Eu vou compartilhar a tela. Sobre o cristianismo. Agora passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto lê as páginas seguintes, observe o que ocorre com o seu humor ou o seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência, enquanto mudam os seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado. Seja você um cristão praticante ou não, e resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo para um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência sempre, porém nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, de seu humor e suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que utiliza em sua vida diária, a qualidade da vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando os seus ânimos em paz e alegria ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, é minha sincera intenção alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã, que estão lutando com o condicionamento religioso passado ou presente e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais finas de um conhecimento espiritual superior. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler essas páginas. Ainda assim, elas o atraem fortemente e você sente intuitivamente que está lendo sobre a verdade da existência,
que não foi ensinada por seus líderes religiosos. Você está dividindo entre as necessidades imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pelo qual o percebe na atualidade. Eu, Cristo, estou muito consciente da angústia que essas cartas causam a muitas pessoas sinceras e desejo conduzi-las além de sua inquietude, até a perfeita paz mental e alegria. Por esta razão, é absolutamente necessário primeiro analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas da Igreja, antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza do universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as origens da doutrina cristã, você deve voltar no tempo até o começo do judaísmo e aí encontrar as racionalizações da mente humana que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente que era o provável fonte do ser. Você que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora, por si mesmo, alcançar a clara... Desculpa, apertei muito. Ai, meu Entendi. Deus. Eu cliquei no lugar e ele foi aqui. Aqui, ó. Você que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora por si mesmo alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da Igreja e a verdade da existência que estou presentemente tentando explicar. Enquanto não puder discriminar a origem e a forma de suas crenças atuais, você não será capaz de liberar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui, outro lá, uma posição perigosa para se estar. Esse estado mental provocará um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar algum. Portanto, tenha cuidado e não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. As origens da crença... Vamos só comentar rapidinho. Sim. Eu fui muito católica. Eu super entendo isso aqui. Eu passei muitos anos na religiosidade e eu sou extremamente grata à religião. Mas quando eu comecei a acessar outras vidas, a vê-las uma atrás das outras, eu tinha dificuldade de negar tudo aquilo que a igreja me ensinava como plena verdade. Então eu fui até o padre, que é muito meu amigo, um padre amado, e falei, mas padre, como eu posso continuar ensinando catequese e religião para as crianças se eu acredito em reencarnação? Aí ele falou assim, mas isso te afasta de Deus? Eu falei, não. Isso te afasta de Jesus? Eu falei, não, ao contrário, me aproxima de Jesus. Aí ele falou, então tudo bem, continua ensinando. Mas essa era a visão daquele padre. E eu acho que eu busquei padres que me orientassem bem. Mas depois eu fui entendendo que eu não era pecadora. Mas a igreja fala que eu sou pecadora. Depois eu fui entendendo que não existe o pecado, que não é pecado eu questionar Deus. Porque na caminhada, muitas vezes eu tive raiva de Deus. Eu me senti abandonado por Ele. E eu tive uma raiva profunda deles. Então, em sessão, em terapia, em conexão profunda com a minha essência, eu falei para Deus, Deus, você é um viado. Não, um xingamento. Deus, você é um idiota. Desfaz, gente, o que eu acabei de falar, porque eu não tenho preconceito nenhum. Você é um idiota, eu tô com raiva de você, eu me senti no direito de xingar Deus dentro de mim. Aí eu percebi que brigar com Deus é super divertido, a gente sempre perde.
Só que a gente vai brigar com ele até que a gente chega no ponto de perder. E quando você reconhece que você perdeu, que Deus estava certo e que não tinha nada de errado naquilo, você encontra uma paz tão profunda. Aí eu comecei a compreender que Deus nunca ficaria bravo de eu estar com raiva dele. Nunca seria um pecado eu questioná-lo. Mas a igreja ensina que você não pode questionar Deus, que você não pode ter raiva de Deus. Mas eu tive raiva de Deus quando as coisas não traziam clareza para mim. Então, foi um processo de muito amor pela igreja. Eu fui muito acolhida na igreja, sou muito grata à igreja, mas houve um momento que eu precisei deixar ir, e não foi muito fácil. Então, quando Jesus fala que para as pessoas ele sabe a dor que causa, eu sinto feliz e triste. Eu me sinto triste porque eu sei da dor das pessoas, porque foi a minha. Mas eu me sinto muito feliz porque nessa nova era, nesse novo tempo, eu já sei que a igreja vai se transformar. Eu já sei que alguns dentro da igreja tomarão consciência, e que essa consciência chegará a muitos, e esses muitos modificarão a igreja. E que todo esse rebanho maravilhoso de pessoas que creem no amor caminharão junto conosco e compreenderão junto conosco. Não há separação. Todos nós, como comunidades, compreenderemos isso. Alguns serão mais corajosos e abrirão mão dos dogmas mais cedo. Outros modificarão juntos com a mudança da igreja. E tudo vai dar certo. E é gostoso saber que tudo dá certo. Porque quem está na igreja está lá por amor. Seja a igreja que for. Mas a gente pode se abrir para esse novo, porque a nossa igreja, ela é ou de 2000 anos ou de 300 anos. Ou de 500 anos, ou de 1000 anos. Se forem os ensinamentos da igreja católica, é de 2000 anos. Se forem os ensinamentos da igreja espírita, é de 300 anos. Se forem os ensinamentos dos muçulmanos, é de 1500 anos. E ele começa esse livro dizendo assim: tudo evolui. A religiosidade também evolui. E quando a gente fica preso aos ensinamentos de 2000 anos atrás, ou mesmo do Allan Kardec, que é mais recente, a gente ainda assim está preso a experiências dos outros. Esse livro fala muito para a gente. Fique atento às suas próprias experiências. Siga a sua intuição. Se conecte à sua guiança interior. Então, esse é o convite aqui. Complicado ou não, rejeitando ou não os ensinamentos desse momento, sente. Se for tocar sua alma, faz o exercício que ele vai propor. Se não tocar, não faz. Mas para minha mãe, por exemplo, eu dei esse livro e ela só gostou dos anexos, que é incrível. Mas ela estava super curiosa para ler o livro, depois de ler os anexos, e quando começou a questionar muito a Igreja Católica, ela falou: não, gostei não, minha filha. Então é assim que é. E ele Sim, questiona as igrejas. A católica porque é a minha. A sua pode ser a que for. Mas só se abre e ouve, deixa sentir no seu coração. Continuar? continuar. Vou abrir novamente. As origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, em nome que tem um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminhavam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou
tal super-humano, homem-deus, em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu como eu sou o que sou. Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era. Mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalização e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional com o qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na Terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia aos bons e envia desgraça aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade e da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar meus pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar os meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista dos meus discípulos, alçando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um ao outro, e que deveriam beber a mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, no qual com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hostes que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo, que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente deve ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos, porque têm sido sustentados por uma grande hierarquia de papos e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantido com grandes pompa terrena em cerimônias prestigiosas? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro,
de que tinha um destino a cumprir que não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes, intensamente entusiasmado, porque deveria colocá-los no bom caminho, introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobrezas e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado? Logo estaria pendurado em uma cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e a aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender porque o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu estivesse avisando várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensavam que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntava por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vivido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por esta razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família para que matasse o cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que os anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pela marca do sangue de suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta, angustiado, de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, 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 sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcio. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve muito disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições tão sólidas e duras como pedra. Esta foi nossa última refeição juntos, em volta da mesa. Deveriam ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa.
Era duplamente importante para os meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando os discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, compassivamente caloroso para com meus discípulos, ainda que aborrecidos com eles. Perguntava-me como poderia deixar para estes seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo como recordação, algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava conversas sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: Eu sou como seu cordeiro pascual. Distribua este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e faça isso em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo do meu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram uns aos outros e todos comeram a sua parte. Então peguei uma grande taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros. Este vinho é o símbolo do meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém, eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio, beberam da taça e a passaram para si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote, quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: Vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto. Porém, o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntava o que Judas iria fazer. Você vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões dos seus rostos, dúvida, sobressalto, terror. Logo brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que ia acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas e famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iria me abandonar. Com veemência, negaram tal coisas, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E ao final de tudo isso, seria liberado do meu corpo e deveria ascender aos reinos de luz, que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena.
Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que pedi, em lembrança de mim e de minha morte que está por vir. Continuem partindo pão e bebendo vinho juntos, recordando que sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito até que reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo que ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao monte, tá bom? Parei sim para a É gente comentar muita coisa, né? muita coisa. É muita coisa, mas pega um pouco quando ele começa a falar da igreja e da Eucaristia, né? Que ele fala assim, como que o corpo teria algum valor? Como é que aquela Eucaristia pode dar tanto significado para as pessoas? Percebam como é fácil as pessoas serem dominadas e passarem a acreditar veementemente em uma coisa como verdade absoluta. E como católica, que fui por muitos anos, realmente eu tinha muita crença na Eucaristia. Eu queria ter essa crença na Eucaristia. E eu me lembro que quando eu comecei a experimentar o Theta Healing, eu comecei a sentir sensações muito prazerosas de conexão com o divino. E um dia eu estava na missa e eu fui a pessoa que ajudei o padre segurando o vinho, o cálice. E as pessoas vinham até mim e molhavam suas hostes. Eu senti uma corrente de amor passar pelo meu corpo, a mesma corrente que eu sentia em conexão com o grupo na roda de cura do Theta, né? E aos poucos, a minha necessidade pela Eucaristia foi sendo suprida pela roda de cura do Theta, pelo momento em comunidade, porque a igreja é muito mais do que um lugar de ensinamento. É uma rotina, é um lugar onde você se reencontra com a comunidade. Você tem aquela, aquele, aquela atividade naquele dia da semana. Isso te faz bem, te nutre a alma. E a Eucaristia fica nesse lugar de centro da mesa. Para uma sociedade que hoje o alimento é o centro da mesa. Então, realmente, a gente põe muita fé naquilo. E aí ele fala assim, e olha que essas pessoas põem fé nisso tudo para serem ensinadas e orientadas por pessoas que estão num luxo, numa vaidade sem fim, com roupas de ouro e tudo mais. E eu acho que todos nós católicos questionamos isso, ou religiosos, né? Tanto que religiões mais novas não têm essa pompa toda. Mas fica aí a dica para a gente refletir a respeito dessa importância, que somos nós quem colocamos na Eucaristia. É real, porque eu senti naquela corrente de amor quando mergulhava o vinho, mas é nosso, porque nós somos os criadores desse poder. Depois ele continua a contar, e ele vai contando que ele já tinha contado em outra carta, do dia da última ceia dele com os apóstolos, e ele fala assim, gente, como que eles ainda acreditam nisso? Como é que um anjo de Deus pode matar filhos? Como é que pode tanto o anjo da morte? E aí eu queria fazer um parênteses aqui, porque recentemente a gente tem testemunhado, nesses últimos meses, uma guerra entre dois países, no qual um deles foi lá e matou os jovens filhos de uma geração de pais, né? Foi numa festa, numa grande rave, e matou um monte de jovens. Notoriamente, eles não estão fazendo nada diferente do que é ensinado aí, matando os primogênitos. E isso é sagrado. De tão distorcida que é essa mensagem. Porque a gente acha legal matar o primogênito dos outros,
mas quando matam os nossos primogênitos é ruim. E essa guerra entre religiões é isso, estão fazendo uma coisa bíblica, matando jovens filhos dos outros, como foi feito aí. Então, é uma história que a gente acredita como verdade, mas que eu ensinei isso por anos. Olha, eu dei por anos, eu dei por 20 anos catequese, e eu ensinei isso por muitos anos, de que o anjo de Deus ia lá e matava os primogênitos. Que absurdo, que bárbaro. Então Jesus fala, só de ouvir essas histórias de sangue me dava repulsa. É óbvio, a consequência disso, uma mensagem como essa não ficou na história, ainda é história. Uma mensagem como essa não ficou no passado, ela ainda é atual e ela faz isso que a gente está testemunhando agora. Guerra entre países, na qual os jovens são mortos, isso é bíblico. E aí ele continua a falar, e ele conta do Judas. O Judas ele foi tido como traidor por todos nós por muito tempo, mas o Judas não foi o traidor, ele só obedeceu a Jesus. Só que ele foi com um fardo tão grande nas costas que ele se matou em seguida, né? Então, que pessoa forte que o Judas foi, que homem para assumir um fardo como esse. Quem teria essa força? Se a gente tivesse lá 2000 anos atrás, e se o nosso papel fosse assumir esse lugar do traidor de Jesus, a gente faria isso? Que alma forte, que homem forte que ele foi. Então ele estava a serviço de Jesus e ele cumpriu o serviço, mesmo que a consequência disso tenha ficado para ele. Então, a gente pode começar a compreender que o que a gente julga como mal não é assim. A gente vive muito julgando as pessoas, dizendo que Hitler foi mal, que Judas foi mal, mas no fundo não é assim. Todos cumprem um papel e compreender que não, nossa percepção ela é limitada, ela é distorcida, para que a gente possa ter mais amorosidade no nosso pensamento e julgamentos aos outros. Aí, então, quando ele deixa no final essa promessa para que as pessoas falem dele, pensem nele, é uma forma dele falar assim: eu estarei junto com vocês em espírito, mas através dessa Eucaristia ou dessa Santa Ceia, ele estaria também em corpo. Foi a solução que ele achou para que os discípulos não temessem, porque o temor que a gente tem hoje, por isso que nós somos uma sociedade ansiosa, é a gente ter medo do amanhã, mas o amanhã nem aconteceu, e a gente nem sabe como é que vai ser o amanhã. E esses discípulos receberam guiança, como Jesus falou. E essa guiança trouxe clareza para eles. E a gente sabe que eles não ficaram abandonados. Eles se uniram em comunidades. Tudo floresceu. A vida deles floresceu em consciência, eles receberam guiança. A igreja até chama essa guiança do Espírito Santo. É o nome que é dado, né? Mas eles receberam essa guiança. Então, para as nossas vidas, eu acho que o que nos cabe é compreendermos que a gente não compreende o dia de amanhã e que a gente não precisa temer porque a gente receberá a guiança. No dia que a gente compreende que tudo é certo como é, que tudo que acontece conosco é o melhor que pode ser, e a gente compreende internamente que a gente vai ter guiança, a vida fica mais leve e mais fácil. Sim. Continuamos? Continuamos. Chegou, então, a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para a minha provação,
entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Essa é a verdade por Só uma trás. coisa. Ah, Quando a gente entra em plena conexão com o divino, é isso que a gente sente. Amor por todos, compreensão de que somos apoiados. Trazer para nós que quando ele está falando isso aqui, ele não está falando só dele, ele está falando da gente. A caminhada nos leva a esse lugar. E isso é uma promessa. Só para a gente trazer a perspectiva que o que Jesus faz o tempo todo é mostrar para a gente o caminho que nós viveremos. É mostrar para a gente o caminho para que nós façamos o que ele faz. E recentemente eu tenho feito umas meditações que têm me levado a esse lugar de puro amor. Eu estava conversando, eu e a Lidiane, antes de entrarmos aqui. O Joe Dispenza é a pessoa que eu tenho ouvido. Ele vende uns cursos prontos, até gravados. Está me fazendo muito bem. E eu acho que na caminhada a gente vai encontrando mestres variados. E cada mestre é como um professor da escola, porque a gente ainda precisa de escolas e a gente ainda precisa de professores. Só que a gente permite que a nossa criança interior nos leve aos nossos professores. Mas é muito bom. A gente fala muito aqui do professor Hilário Trigo, que foi um excelente professor para nós, numa fase importante para a gente. Só que esse professor ficou para trás, não no sentido de ser menos importante, mas no sentido de que cumpriu o papel, exatamente como numa escola, onde a gente é grato pelo degrau daquela série, daquela turma. Então, quando eu ouço Jesus falar isso aqui, eu entendo não como ele falando dele, mas como ele falando de todos nós. Onde chegaremos quando aprendemos a nos conectar com a essência do divino que somos. Como Deus dispensa conta, é quando a gente entra em comunhão com os neurônios que estão no nosso coração e os neurônios que estão na nossa mente. E a meditação é o que ensina a fazer isso através de uma meditação rápida, simples, de 20 minutos. Vai treinando. Minha madrinha me perguntou assim, Lorena, como que você medita? Eu falei, madrinha, eu medito enquanto eu dirijo. Aí ela, oi? Eu já estou nessa prática há muito tempo. Agora eu estou aprendendo uma nova prática, que é essa do Joy. Então eu preciso parar e fazê-la. Mas a gente vai encontrando outros mestres e todos os mestres são muito legais. Se abram para novas pessoas. Peçam para Deus novas orientações, que elas chegarão. sim. Cada um com a sua escolha, com a sua aliança, né? Não há caminho melhor, todos os caminhos levam ao Pai. Vou então repetir essa parte que é tão linda, né? Legal. Uhum. Preencheu-me, onde é que está o preencheu-me? Aqui, ó. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Muito lindo, né? Lindo, e lindo também pensar que assim será conosco. Vamos parar por aqui? Ou quer continuar? Na verdade, só tem mais um pouquinho, aí já entra num outro assunto. Então vamos lá.
Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo essa carta sabe, tudo o que meu Pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja decidiu no Concílio de Nicéia que eu me referia a três pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, implorando ao Filho, ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-lo de seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrenas e humanamente concebidas? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu, nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos, Roma, Áustria e Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de alguma dessas crenças e contribuíram muito para a existência nesses 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram o império por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. Tem nem que tem que dizer alguma coisa aqui, né? Eu acho que eu quero dizer. Quando eu era muito religiosa, e hoje eu sou muito espiritualizada, mas não mais muito religiosa, eu, as pessoas questionaram essa coisa da riqueza das igrejas, e eu achava que isso não tinha nada demais, porque afinal de contas, todos nós podemos ter riqueza e abundância. Ou afinal de contas, é através da riqueza das igrejas que as pessoas experimentam a abundância quando estão na missa, sei lá. A doutrinação é tão forte que a gente fica procurando justificativas para qualquer coisa. E no fundo, o que a gente aprende hoje em dia é que a igreja acaba nos manipulando através dos ritos e até através da abertura dos chakras. A gente não questiona muito o que a igreja ensina. E isso fica muito claro na caminhada, quando a gente começa a aprender a fechar os nossos chakras e a não sermos mais tão influenciados por informações externas. Isso é parte do processo da gente compreender o que Deus fala conosco. Vou te explicar de novo. Há um momento na caminhada que você para de ter guiança externa e começa a buscar guiança interna. Para que você consiga fazer isso, você tem que aprender a tirar a influência externa de você, seja da mídia, por isso que a gente começa essa carta dizendo, se afaste da mídia, mas seja de outros meios culturais, históricos, que plantam sementes de informação na gente e a gente toma como verdade, como essas histórias todas dos dogmas. Então você vai aprendendo a se fechar, se zipar, fechar os seus chakras, porque é através dos chakras que a gente recebe a informação. E quando você vai fazendo isso, você vai se tornando mais limpo para lidar com o que está dentro de você. Você purifica os seus sentimentos e vai se tornando uma vasilha limpa. E quando você vai fazendo isso,
você fica menos fadado à vida como ela é. Você pode viver na sua fantasia. De que forma? O mundo é violento. Não, não é. As pessoas não são violentas. O mundo não está fadado ao fracasso. O mundo é amoroso, as coisas são amorosas. E você consegue viver uma vida mais de amor, mais de tranquilidade, no meio de pessoas que ao seu redor estão super apavoradas. Então, porque você já não é mais tão influenciado, você já sabe que você cocria, você entende que você cocria, que você é um cocriador. Eu quero dizer isso para a gente compreender que isso tudo é parte da caminhada, sabe? Que todas essas coisas da igreja fizeram parte da caminhada. Como ele falou aqui, a igreja ajudou a muitos iluminarem. E eu sou extremamente grata a esses professores que foi a igreja na minha vida. Assim como eu sou grata a outros professores que têm passado na minha caminhada. Ao mesmo tempo que eu já sei que essa guiança é interna e que quando eu estiver pronta, o mestre certo vem aparecendo na minha vida e tomando meu ser. E por aquele tempo, esse é o mestre que me orienta. Mas eu sei que esses mestres são passageiros, que não há necessidade de ter apego, que não há necessidade de acreditar em uma única verdade. Isso aí. Isso aí. Tá cansadinha, né, Mar? É, eu tô bem cansada hoje. Dá para ver. Eu vejo que. Então tá bom. Então a gente encerra por hoje. Obrigada por ser É, parte. é que também esse assunto também é um pouco mais denso, né? Você Ele, achou? eu acho ele um pouco mais denso, né? É, a gente vê tanta coisa deliciosa nessas cartas. Aí aqui, quando você trabalha com crenças, né? Eu acho que ele é um pouquinho mais denso, né? Com Mas tá certeza ótimo. que é. A Eu não gente tem que percebi, passar não, por mas isso com também. certeza. É muito bom estar lendo aqui com você e é muito bom aprender. Eu me identifico muito com essas palavras porque eu me vi, foi a minha história quando ele conta isso tudo. Você não É. era tão religiosa, então você não era tão presa aos Mas eu dogmas. fui catequista também, eu também fui catequista, né? Então também era muito presa, sim, né? Nossa, gente, eu fui catequista até no meio da pandemia. Eu dei catequese online para várias crianças. E é claro É, que a gente não, eu dei quando mais jovem, né? eu dei por 20 anos de catequese. Até É. muito pouco tempo atrás. Eu queria amar a igreja, na plenitude da igreja. Então eu ia procurando pessoas que me guiassem como continuar na igreja. É claro que eu era uma catequista que não ensinava igual eu aprendia. Eu ensinava que Jesus era divertido, eu ensinava que ele estava no deserto, eu já tinha lido o livro, as cartas, então eu falava que Jesus estava no deserto porque o deserto tinha sido muito legal. Afinal de contas, ele sabia fazer tudo aquilo, ele ficou 40 dias no deserto porque ele quis. Então não tenho pena de Jesus, não. Foi massa ficar no deserto. Então eu Sim, ensinava coisas assim. tentando desmistificar um pouco, né? Para que as crianças, o Sim. mais importante na catequese para mim, era que as crianças tivessem fé e certeza dos milagres. Eu tive um episódio numa catequese, meu sobrinho está com 20 anos, quando ele teve 10 anos, ou seja, 10 anos atrás. Então eu já vinha aprendendo algumas coisas. Não, talvez não foi 10 anos atrás, talvez foi um pouco menos. Mas eu tive um episódio de que eu exercitava os milagres na catequese. E aí ele teve um passarinho que fugiu, e ele estava muito triste, e ele falou para um amigo na sala de aula, que morava a 4, 5 quadras longe da dele, que seria mais de 1 quilômetro. E ele contou para esse um amigo. E no dia seguinte, de manhã, o passarinho dele foi bicar na janela do amigo dele, que não Ai, olha, andar que ele. E aí o amigo dele viu o passarinho, chamava Neymar, abriu a janela e o Neymar entrou. E aí o Neymar voltou para o Lucas. Que olha poder aí. de criação, que milagre que esse menino testemunhou. Então eu fazia da catequese um lugar de milagres. Foi bem no começo da minha caminhada do Theta Healing, então acho que foi 8 anos atrás. E eu busquei ser uma catequista, assim, que focava no essencial, não ficava preso aos dogmas, mas ao essencial da fé,
que é a certeza do milagre, a certeza que Deus estava conosco. Mesmo assim, eu acreditava nos dogmas, eu ia tentando compreender e amar, e compreender e amar a igreja, mas é isso, ele conta isso aqui e eu me identifico profundamente, por isso que eu acho que eu não pensei, não achei pesado. Eu achei a história da minha vida, do meu processo. Tá certo, então. Então, tá bom. Beijos. Até. Até, até. Boa noite a todos.